Prezado ao senhor Mateus, irmãos e irmãs, também nos acompanham pelas redes sociais. Hoje estamos celebrando essa Epifania do Senhor, o qual devemos nos perguntar, diante de tantos ensinamentos que as leituras hoje nos trazem, qual o caminho que nós estamos seguindo? O que tem norteado a nossa vida, o que tem direcionado a nossa vida, qual é a voz, qual é o sinal o qual nós estamos decidindo seguir? Porque os magos, eles foram conduzidos por uma estrela, eles foram conduzidos por um sinal do céu, eles foram conduzidos por uma luz do céu, e a partir dessa luz do céu, eles tomaram a decisão de acompanhar, de seguir aquilo que a luz do céu ia direcionando para eles, até eles chegarem no local desejado. O que tem direcionado a nossa vida? Como tem sido o nosso relacionamento com Deus? Porque de repente nós podemos cair num relativismo religioso, podemos cair numa acomodação religiosa, podemos cair numa acomodação de fé e dizer: não, eu já vou na missa todo domingo, está tudo certo, eu já participo do movimento X, está tudo certo, eu já participo da pastoral X, também já está tudo certo, para mim isso daqui já basta, para mim isso daqui já dá. Ou seja, a gente já dá por satisfeito algumas coisas que nós fazemos, mas o que a gente precisa tomar cuidado é que Judas ouviu muito Jesus pregar, Judas presenciou muitos milagres de Jesus, Judas sentou muitas das vezes ao lado de Jesus para ceiar, para comer, para almoçar. Judas caminhava com Jesus para cima e para baixo, mas no final de tudo, o seu coração foi tomado por um desejo diabólico. No final de todas as coisas, o coração de Judas foi tomado por um desejo, por uma vontade, por uma ganância, ao ponto de vender o seu Senhor, ao ponto de vender o seu mestre. Sabe por quê? Porque ele caiu na acomodação e não vigiou a sua vida. Ele não teve a vigilância diária, ele não teve a preocupação diária. Não, eu já estou do lado do mestre, aqui eu vejo os milagres, aqui eu vejo as conversões, aqui eu já presencio todas as coisas, ou seja, está tudo certo, mas o seu coração foi tomado. O que eu vou dizer agora é muito sério, e a gente precisa aprender isso. Estarmos sentados no banco da igreja, estarmos aqui aqui em cima do altar com o microfone na mão, não é garantia para nós de salvação. É caminho de salvação, mas não é garantia, porque a vigilância deve ser diária, porque senão a gente pode se perder no meio do caminho. Se não for uma luz divina para nos guiar, nós podemos nos perder no meio do caminho, porque o que guiou aqueles magos foi exatamente uma luz do céu. Para onde nós estamos olhando e pedindo direcionamento? Para quem nós estamos direcionando? Mediante a voz de quem? O ensinamento de quem? Palavra de quem? Tantas coisas hoje nos são oferecidas, através das mídias, através da televisão, através de pessoas que vão trazendo e vão colocando dentro da nossa casa tantas ideologias. Qual é a direção que nós estamos seguindo? Por que eles se guiavam pela luz do céu? Porque eles queriam um encontro com o Senhor, eles queriam adorar, eles queriam estar diante do seu mestre, do seu Senhor, ainda recém-nascido, mas eles queriam adorar aquele menino Deus. E qual foi a grande diferença a partir daquele encontro? E é aí que a gente precisa aprender hoje nesse evangelho. Qual foi a grande diferença? O final do evangelho diz que eles foram sendo guiados pela luz, pela estrela, por uma luz do céu, até encontrar o menino. E quando eles chegam lá, eles começam a adorar o menino Deus, começam a adorar Jesus. E quando eles começam a adorar Jesus, depois eles oferecem ouro, incenso e mirra, representando tudo aquilo que ele é. Mas depois o Senhor diz para eles: não volta mais pelo mesmo caminho, vá agora por outro caminho. Essa é uma das maiores características daquele que adora verdadeiramente o Senhor. Ele não segue mais o mesmo caminho.
ele não trilha mais o mesmo caminho, ele não volta mais pelo mesmo caminho, porque a palavra conversão significa mudar de rota, mudar de caminho. Se eu encontro com o Senhor e continuo do mesmo jeito, do mesmo caminho, com a mesma teimosia, com o mesmo vício, com o mesmo pecado, significa que esse encontro não foi verdadeiro. Significa que o meu coração apenas passou na frente do Senhor, mas o Senhor não se tornou o dono do meu coração. Por isso que a gente precisa criar culturas de oração, culturas de encontro dentro da nossa casa, na nossa família. A gente precisa criar essa cultura de oração, cultura de estarmos diante do Senhor, prepararmos momentos para que a gente se encontre com o Senhor, não somente dentro da igreja, não somente aqui na Santa Missa, não somente nas pastorais, não somente nos movimentos, mas no nosso dia a dia, porque a vigilância deve ser diária, o encontro deve ser diário, a adoração deve ser verdadeira, porque eles queriam se encontrar com o Senhor, e foi isso que aconteceu. E a partir do momento que eles se encontraram com o Senhor, eles não voltaram pelo mesmo caminho. Por quê? Porque quem encontra com o Senhor busca um outro caminho, busca um novo caminho, busca um caminho direcionado por Ele. E quantas coisas às vezes a gente já traz dentro de cada um de nós há anos. Eu quero ser de Deus, mas isso daqui eu não vou abrir mão. Eu quero muito ser de Deus, mas esse pecado eu não abro mão. Esse erro que eu trago em mim eu não abro mão. O meu temperamento eu não abro mão dele. A minha falta de perdão eu não abro a mão dela. A minha arrogância eu não abro a mão dela. A minha vaidade eu não abro mão dela. E tantos pecados que a gente não vai abrindo mão dele, a gente vai guardando, significa que nós estamos no mesmo caminho, significa que não teve um encontro que fosse impactante na nossa vida, que fosse transformador na nossa vida. Ontem eu estava fazendo uma celebração, ontem à noite, num cerco de Jericó, na comunidade Rabi, e quem leu a liturgia de ontem, quando João Batista vai dizer aos seus discípulos, aponta para ele, aponta dizendo: olha, esse é o Cordeiro de Deus. E André então, depois que encontra com Jesus, vai e pega seu irmão Simão, e quando chega diante do Senhor, Jesus diz para ele: tu és Simão, tu és Cefas, ou seja, eu vou transformar a sua vida, eu vou te tornar um Pedro, eu vou te tornar uma pedra fundamental. E Pedro deve ter pensado assim: você está falando isso tudo, Senhor, porque o Senhor não me conhece, porque se o Senhor soubesse como eu sou ignorante, como eu sou duro nas minhas palavras, como eu sou pecador. Pedro talvez tenha pensado isso, Simão talvez tenha pensado isso, mas sabe qual é a grande diferença? Que Jesus não olha pelo que você é, Jesus olha para aquilo que você pode ser. Ele não olha para você pelo que você é, Ele não olha para você pelo seu erro, pela sua fraqueza, pelo seu pecado, por aquilo que você auto se condena, por aquilo que você de repente sabe da sua miséria, dos seus erros. Não, Jesus não olha para você pelo que você é, Jesus olha para você daquilo que Ele é capaz de fazer na sua vida. Por isso que Ele olha para Pedro e diz assim: eu vou mudar a sua vida, Pedro. E a partir daquele momento o encontro foi impactante e ele mudou de rota, ele mudou o rumo, ele mudou o caminho. E assim também deve ser a nossa vida. O encontro com o Senhor deve ser impactante ao ponto da gente repensar tantas coisas, da gente refazer tantas coisas, da gente reorganizar tantas coisas da nossa vida, mas isso só vem a partir do momento de uma adoração sincera, de um encontro sincero, despojado. Ou seja, eu tenho o desejo de encontrar o Senhor, eu quero mudar de vida, eu quero que isso seja transformador na minha vida. Esse é o verdadeiro encontro pessoal com o Senhor, que nós chamamos de conversão, porque foi para isso que Jesus veio, para mudar os pensamentos, para mudar as mentalidades, para mudar o coração, para nos fazer pensar diferente, agir diferente, ser diferente. Mas tem pessoas que abraçam algumas coisas na vida e não querem abrir mão delas, e talvez isso esteja te trazendo um transtorno muito grande, talvez isso esteja te trazendo uma tristeza muito grande, uma angústia muito grande, um sofrimento muito grande. E me desculpe, mas por teimosia,
Talvez você vai dizer assim: eu vou levar isso até o fim da minha vida. Me desculpe, mas isso é orgulho, isso é arrogância. Abra mão do seu orgulho, abra mão da sua arrogância, deixa o Senhor te fazer uma pessoa livre, uma pessoa leve, uma pessoa de oração, uma pessoa que ama e seja amada, e você sinta de fato o verdadeiro amor. Isso quer se encontrar com o Senhor, isso quer pedir uma vida nova, porque às vezes as coisas não acontecem na nossa vida, não é porque Deus não nos dá, Deus dá, só que nós temos um coração tão duro, e a gente não percebe a graça, a gente não percebe a graça, a gente não percebe a mudança, a gente não percebe o quanto Deus vai fazendo na nossa vida, porque vai criando em nós uma cegueira espiritual, porque vai criando em nós certos bloqueios, e a gente acha que Deus não derramou a graça. Ele derramou, nós que deixamos passar despercebido. Por quê? Devido à dureza do coração, devido à dureza do coração. Então é preciso que a gente faça como esses magos, que a gente seja guiado por uma luz, porque hoje são muitas vozes para dizer para você: faz isso, vai por esse caminho. Talvez a gente permita que pessoas vão falando aos nossos ouvidos, e a gente acha que essa pessoa está sendo amiga, a gente acha que os conselhos estão sendo maravilhosos, e a gente acha que aquele conselho vai trazer felicidade, e você não está entendendo, você não conseguiu perceber que essa pessoa tem inveja de você e está te colocando num caminho de destruição, que essa pessoa não quer o seu bem e está te colocando num caminho de perdição, que essa pessoa não quer o seu bem e está te colocando numa ruína, numa destruição, porque você está se guiando por voz humana. Não se guia por voz humana, se guia pela voz de Deus, pelo sinal de Deus, pela luz de Deus, pela oração. Por isso que eu dizia que a gente precisa criar culturas de oração dentro de casa. Eu vou convidar vocês para a gente fazer isso uma hora. Ontem lá em casa, só que não, talvez, dependendo das pessoas, não vai dar para fazer na sala, né? Nós nos reunimos lá e nós rezamos as 1000 Ave Marias ontem. Gente lá em casa e mais alguns amigos, tinham 16 pessoas, depois foram chegando outros. Rezamos as 1000 Ave Marias ontem à tarde. A gente precisa criar essa cultura de oração na nossa casa, a gente precisa criar essa cultura de oração na nossa família. A gente precisa, porque quem reza experimenta os milagres. Eu não tenho dúvida nenhuma, quem reza experimenta milagres, quem reza experimenta os prodígios, quem tem vida de oração experimenta o poder de Deus na sua vida, porque Deus faz, porque a gente permite. A oração traz essa liberdade espiritual ao nosso coração para que Deus haja. E a gente não fica querendo impor: Senhor, não mexe nisso, não mexe naquilo, não, isso daqui está dolorido na minha vida, não, isso daqui eu não quero renunciar, isso daqui eu não quero abrir mão. Quem reza não tem isso. Quem tem vida de oração está livre para aquilo que Deus quer. Sabe por quê? Porque os magos foram para uma terra que eles não sabiam. Quando Deus diz para os magos, quando Deus então dá o direcionamento para os magos, para os reis magos, eles não sabiam qual lugar que eles estavam indo, eles não sabiam qual terra que eles estavam indo, eles não sabiam qual a direção que eles iam, mas eles apenas se deixaram guiar pela voz e pela luz. Só isso. E ali eles encontraram o Senhor. Eles chegaram no objetivo deles. Sabe por que eles chegaram no objetivo? Porque eles se deixaram guiar pela voz e pela luz. Por isso que muitas das vezes nós não alcançamos o objetivo, porque a gente não se deixa levar pela voz nem pela luz, mas pelo nosso temperamento nós somos guiados, pelo nosso achismo nós somos guiados. E para finalizar, os magos ofereceram ouro, incenso, ouro da realeza, o incenso que simboliza a divindade, e a mirra, a cruz, o sofrimento, a angústia. Ouro, incenso e mirra. Ouro, o menino que era rei. Incenso, o menino que era Deus. A mirra, o sofrimento. O que nós temos hoje para oferecer?
O que nós temos hoje para oferecer para Deus? O que você hoje tem para oferecer para Deus? Talvez você diga assim: Senhor, diácono, eu não tenho nem ouro, nem incenso e nem mirra. Deus não quer presentes valiosos. Deus não quer presente nosso hoje. Olha o que Deus está colocando no meu coração. Deus não quer presente nosso hoje valiosos. Deus quer apenas a miséria do nosso coração, para que seja matéria-prima de presentes valiosos que Ele vai transformar para nós. Não espere oferecer muito para Deus. Oferece o que você tem. É isso que Ele quer, nada mais. Não espere oferecer grandes coisas para o Senhor, porque Ele já nos conhece. Ele sabe de tudo aquilo que está dentro de cada um de nós. Se você hoje tem o quê? A sua angústia, o seu sofrimento, a sua dor, o seu pecado, a sua fraqueza, as suas tribulações, as suas angústias, o que você tem hoje para oferecer? Oferece. É o que você tem, é o que eu tenho, é o que nós temos. Só que tem uma grande diferença. Nós vamos oferecer tudo isso e vamos receber presentes valiosos em troca, de volta. Sabe por quê? Porque quem oferece com o coração, quem doa com o coração, quem oferta com o coração, é isso que é agradável aos olhos de Deus. É isso que agrada a Deus. Santa Teresinha já dizia: a minha pequena alma, o que agrada a Deus é minha pequena alma. O que agrada a Deus são as minhas limitações. O que agrada a Deus não é o que a gente oferece. O que agrada a Deus é o que nos levou a ofertar aquilo que nós temos, ou seja, o desejo da entrega. É isso que é agradável aos olhos de Deus, porque Deus já nos conhece. Não adianta a gente esconder, porque Ele já sabe tudo o que está dentro de você. Ofereça a sua lágrima, receba de volta o sorriso de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.